20. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 191. As duas últimas esferas de sangue. Autor: Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Damon abriu os olhos de repente e, por um instante, tudo ficou nebuloso. Tudo que ele conseguia ouvir eram aqueles idiotas bajulando outro idiota. Mas então, de repente, tudo voltou à tona. La Rocha ou quem quer que fosse. Que diabos aconteceu? Damon olhou ao redor apressadamente e, ao mesmo tempo, ordenou que a mana em seu corpo se acumulasse em sua mão, preparado para qualquer coisa. No entanto, ao seu redor havia apenas neve e mais neve e as infinitas terras congeladas. Não havia fortaleza metálica. Não havia campo de mana. Não havia nada. Tirando de seus devaneios, alguém gemeu perto dele, e ele se virou para ver Mark, Cat, Aurora e Silvar acordando lentamente. Todos estavam em uma espécie de confusão sangrenta, uma espécie de barreira de sangue. Enquanto os observava, a lembrança final deles estendendo a mão para envolvê-los em uma bolha protetora lhe veio à mente. Era isso mesmo. Num segundo, ele estava absorvendo toda a mana que conseguia suportar e, no segundo seguinte, uma espécie de poder inimaginável percorreu. Era dele e, no entanto, não era dele. Ele não tinha absolutamente nenhum controle sobre ele. Não podia fazer nada com ele. Tudo o que conseguiu reunir com o que lhe restava de força de vontade foi criar barreiras de proteção para si e para seus amigos. Damon rapidamente sentiu seu corpo, e lá estava o núcleo de mana. Seus olhos então se voltaram para as esferas de sangue, e todos pareciam bem. A fortaleza metálica havia desaparecido, e La Rocha provavelmente com ela. Damon não se importava mais. Estava tudo bem. Ele já havia se dedicado ao máximo naquele lugar, tentando obter qualquer tesouro que pudesse estar dentro daquela fortaleza. Estava tudo bem que ele tivesse perdido. Às vezes se ganha, às vezes se perde. Assim era a vida. Pelo menos eles finalmente estavam livres de toda aquela confusão. Ele estava prestes a soltar um pequeno suspiro de alívio por tudo ter acabado quando seu olhar se voltou para as duas últimas esferas de sangue. Espere um segundo. Mark, Cat, Aurora e Silvar estavam ali. Então, quem estava naquelas duas últimas esferas? La Rocha. Atrás dele, as pessoas reunidas perguntavam todo tipo de coisa. Robert e Mendoza latiam algo alto. Damon os ignorou. Todo seu foco estava na confusão sangrenta à sua frente. Seu pulso acelerou, e ele imediatamente se preparou para o que viria a seguir. As esferas de sangue também já estavam quebradas, e não havia nada que ele pudesse fazer agora. Quem quer que estivesse lá dentro sairia a qualquer momento. Sem hesitar, Damon imediatamente convocou uma lança de fogo carmesim. Esta brilhou intensamente, muito mais forte e poderosa do que qualquer coisa que ele já havia conjurado. Seu núcleo de mana estava fora de série. Ele podia sentir o poder pulsando dentro de seu corpo. Seu poder havia aumentado exponencialmente. Mas Damon sabia que nada disso era suficiente para lidar com a La Rocha. Aquele homem era um verdadeiro monstro. Aquilo poderia se tornar uma bagunça total novamente, e todos provavelmente seriam eliminados, mas ele não se importava. Se ele fosse cair, não cairia sem lutar. A massa ensanguentada se moveu, e Damon quase jogou a lança de fogo nela quando parou abruptamente. Em vez do lunático que ele enfrentara na fortaleza metálica, havia outra pessoa. Damon congelou. Da massa ensanguentada, uma mulher esguia levantou-se lentamente, com seus longos cabelos verdes caindo desordenadamente sobre seu corpo completamente nu. Damon engoliu em seco. Seus olhos se arregalaram ao ver a mulher pálida surgir do nada. Ela era absurdamente linda e seu corpo sedutor era perfeito, com todas as suas curvas atraentes no tamanho certo. Mesmo com seus longos cabelos verdes cobrindo quase todas as suas partes íntimas, ainda era possível ver o quão deslumbrante era seu corpo. De repente, seus olhos esmeraldas se abriram. Ela estava olhando diretamente para ele. Deu alguns passos em sua direção e então inclinou a cabeça lentamente para o lado. Ficou parada, em silêncio, olhando para ele. No momento seguinte, inesperadamente, uma notificação do sistema apareceu na sua frente. Ding! O Espírito Mundial Azuna quer iniciar um contrato vinculativo com você, Ding. Você deseja aceitar o contrato de vinculação de almas com o Espírito do Mundo Azuna. Sem números, Damon ficou paralisado, a lança de fogo ainda pulsando em sua mão, seus pensamentos completamente confusos. Que diabos era um espírito do mundo?
O que ele estava fazendo dentro de sua barreira sanguínea? E, mais importante, por que ele? Mas essas eram coisas em que ele poderia pensar mais tarde. Fosse o que fosse, não podia ser um mau negócio. Espíritos do mundo pareciam poderosos. Ele estava prestes a falar com o reino de sangue quando uma voz fracassou em sua mente. Aceite, meu senhor. Damon assentiu. Ele ia fazer isso de qualquer maneira. Queria perguntar mais sobre ela para Reinado de Sangue, mas parecia que o espírito da arma estava extremamente exausto. Seu melhor palpite era que essa mulher ou esse espírito do mundo provavelmente era alguém da fortaleza metálica. Talvez quando ele escapou de lá, ele deve tê-la salvado também. E a outra esfera de sangue? La Roche estava lá? Seu olhar rapidamente se voltou para a última, mesmo enquanto aceitava o sim. Se La Roche estivesse de fato ali, então a ligação com esse espírito do mundo poderia se tornar um fator-chave na luta iminente. Olhando além de sua bela aparência, ele percebeu que o espírito do mundo era extremamente poderoso. Damon imediatamente voltou sua atenção para a última massa sangrenta e, mais uma vez, conjurou outra lança carmesim de fogo, mas, para sua surpresa, não havia nada dentro dela. Ele olhou mais de perto e chutou os fragmentos de sangue, mas ainda não havia nada dentro. Bem, na verdade havia algo pequeno e dourado. Damon caminhou até ele e o pegou. Um cristal dourado. Uma gema dourada muito simples e de aparência simples. Não era nada especial. Só que uma notificação do sistema apareceu no momento em que ele tocou. Ding. Você descobriu o artefato no Sanctum Sigma 9. Ding. Você deseja se vincular ao artefato? Sem números, Deus Vampiro mais forte. Capítulo 192. Um segundo tesouro. Mas que? Agora Damon estava ainda mais confuso. Sim. Ele meio que respondeu, imaginando o que diabos era aquilo. Provavelmente algum tesouro que ele tinha conseguido roubar no último segundo. O lado bom era que isso significava que não havia La Roche esperando para exterminá-lo. Ele olhou ao redor e até se concentrou com os sentidos, confirmando que não havia ninguém por perto por quilômetros e quilômetros. Pronto, o capítulo havia terminado. Ele até conseguiu sair vitorioso de toda a troca desastrosa com um espírito mundial e algum tipo de artefato para completar. No momento em que Damon aceitou o pedido de vinculação do artefato, uma onda de luz dourada desconhecida o envolveu. O frio do deserto congelado recuou por um instante, e o tempo pareceu parar. Ding. O artefato no Sanctum Sigma 9 aceitou o Deus Sangrento como hospedeiro. Ding. Estabelecendo acesso parcial. Vírgula. Ding. Erro. Ding. Erro. Ding. Erro. Damon franziu a testa. Então, teve uma ideia. Normalmente, ao vincular uma arma ou outros tipos de artefatos, o método de usar uma gota de sangue para formar uma conexão era comum. Ele olhou para o cristal dourado em sua mão e então furou o dedo com a unha para deixar uma única gota carmesim cair na superfície do cristal. No momento em que o tocou, a gema começou a pulsar violentamente. Ding. Tentando estabelecer acesso parcial. Vírgula. Ding. Erro. Ding. Erro. Ding. Sucesso. Um zumbido baixo reverberou pelo ar congelado enquanto a gema dourada brilhava mais intensamente, sua superfície lisa se quebrando por um breve instante como um vidro rachado antes de se fechar novamente. Um pequeno fio de luz dourada estendeu-se do núcleo, envolvendo brevemente o pulso de Damon como uma trepadeira curiosa antes de desaparecer em sua pele. Ding. Acesso parcial concedido. Nível de acesso. Controle periférico. Nível 1, usuário vinculado. Deus do sangue. Então, outra janela apareceu. Ding. O núcleo primário permanece selado. A sincronização completa requer a restauração do espírito do item. Espírito do item. Damon imediatamente pensou em algo, mas rapidamente rejeitou a ideia. Não havia como algo assim ser verdade. Enquanto refletia sobre isso, Azuna, que estava em silêncio perto dele, falou. Mestre, posso iniciar o ritual de ligação agora. No entanto, antes que pudesse responder, um raio de gelo crepitante o atingiu, quase o empalando bem no peito. Mesmo imerso em seus pensamentos, Damon percebeu e se esquivou facilmente. Quanto a quem jogou aquilo nele. Os olhos de Damon ficaram frios quando ele se virou para os dois caras caminhando em sua direção, ou melhor, em direção a Azuna. Ele não gostou da expressão em seus rostos, com os olhos grudados no corpo de Azuna. Seus olhares revelavam os pensamentos que circulavam em suas cabeças.
Damon imediatamente pegou um conjunto extra de equipamentos e jogou nela. Use isso. Me dê alguns segundos. Parece que tenho que lidar com algumas pragas antes de começar o ritual de amarração. Azuna inclinou a cabeça estranhamente para as roupas, mas olhou para os outros que as vestiam e começou a vesti-las uma a uma com uma expressão divertida no rosto. Parecia alguém que estava vendo aquelas coisas pela primeira vez na vida. Como isso é possível? Damon se perguntou, mas pelo menos ela parecia inteligente o suficiente para saber como usá-lo. Robert e Mendoza cerraram os dentes, irritados, enquanto observavam a interação. Seus olhos não se desviaram de Azuna, agora brilhando fracamente na fraca luz branca do campo congelado, sua aura estranha e cativante de uma forma que nem mesmo as mulheres mais bonitas conseguiriam igualar. Gibbs, Mendoza rosnou baixinho. Calhe a boca, Robert retrucou, dando um passo à frente. O que você pensa que está fazendo, vampiro? Uma convidada do Trono de Gelo não precisa usar roupas tão baratas. Tenho aqui o melhor roubo adequado para o nosso estimado convidado. Robert abriu um sorriso encantador e educadamente ofereceu um conjunto de roupas para Azuna. Com apenas um olhar, todos perceberam que se tratava de itens de nível épico e talvez até formassem um conjunto completo. Muitos membros da guilda ficaram boquiabertos, chocados, pois só podiam sonhar em possuir um conjunto tão completo. Entretanto, Robert casualmente entregou a Azuna como se não fosse nada. Azuna piscou lentamente, seus dedos parando sobre a perna da calça enquanto se virava para Robert, inspecionando-o com a curiosidade que se teria por uma pedra falante. Seu olhar não era malicioso, mas era estranhamente vazio, como se ela não visse uma pessoa, apenas um barulho. Ela inclinou a cabeça para um outro lado, a camisa meio abotoada escorregando de seu ombro novamente enquanto ela piscava 2 vezes. Eu já tenho roupas, disse ela suavemente. O mestre me deu. A simples declaração atingiu como um tapa no deserto gelado. O sorriso de Robert se contraiu. Aquele homem não é seu. Você interrompeu meu ritual. Ela interrompeu, ainda olhando fixamente, a voz ainda gentil, mas algo por trás de suas palavras fez Mendoza dar um passo para trás. Damon aproveitou aquele momento para avançar. Seus pés descalços nem sequer trituravam a neve. Sua pressão de mana havia se tornado tão densa que repelia o próprio frio. A lança de fogo que ele segurava encolheu, condensando-se em um orbe rodopiante de chamas vermelho sangue que pairava preguiçosamente ao lado de seu ombro. Vou te dar um aviso, disse ele calmamente. Vá embora. Agora mesmo. Enquanto você ainda consegue andar. Os olhos de Robert brilharam com uma arrogância fria. Você acha mesmo que temos medo de você? Uma aura fria emanou dele e o tridente em sua mão começou a brilhar. Só a sua aura fez todos os membros da guilda ao redor tremerem. No entanto, Damon nem sequer se mexeu. Um canto de seus lábios se curvou em um sorriso arrogante enquanto ele se mantinha calmo. Acho que você não está entendendo meu aviso, então. Seu olhar então pousou brevemente em Silvara, que rapidamente se livrou da confusão sangrenta em que estava. Robert, pare com isso agora mesmo. O que você está fazendo? Perdeu a cabeça? Está atacando abertamente nosso aliado? Deus vampiro mais forte. Capítulo 193. Você insulta o mestre. Você me insulta. Robert nem olhou para Silvara. Seu olhar permaneceu fixo em Damon, o sorriso em seu rosto se transformando em algo mais frio. Você acha que eu me importo com uma aliança temporária com um sugador de sangue? Não sei o que aconteceu aqui e como vocês chegaram aqui, mas eu vi essas esferas de sangue primeiro. Não importa o conteúdo delas. Com certeza não serão entregues a um vira-lata como ele. O sorriso irônico de Damon desapareceu. Azuna, que acabara de vestir o traje descombinado que Damon lhe dera, empertigou-se de repente. O ar ao seu redor mudou, tornando-se mais denso. Ela se posicionou um pouco à frente de Damon, descalça e com um brilho levemente dourado e marrom, sem desviar o olhar de Robert. Você insulta o mestre, disse ela, com a voz clara agora, como o toque do sino de um templo. Você me insulta. Robert ergueu seu tridente, mas antes que pudesse responder, uma onda de luz marrom dourada surgiu do corpo de Azuna. O tridente de Robert subitamente se apagou. Ele cambaleou um passo, atordoado. No segundo seguinte, antes que pudesse fazer qualquer coisa, rochas começaram a irromper das profundezas das terras congeladas, cercando-o por todos os lados como uma prisão. A mesma coisa aconteceu com todos os que se reuniram ali. Num segundo, estavam do lado de fora e, no segundo seguinte,
estavam envoltos em pilares irregulares de terra que se projetavam violentamente sob o gelo. O rosto de Robert ficou feio. São só pedras, porra. Saiam delas, gritou ele enquanto batia seu tridente contra as paredes rochosas. A mesma onda de choque poderosa irrompeu novamente, mas desta vez mal deixou um arranhão na parede rochosa. Claramente, eles não estavam cercados por simples pedras. Seu tridente mal deixou um arranhão. Faíscas voavam inutilmente, e um baque profundo ecoava cada vez que a arma atingia, como se ele estivesse martelando uma arma poderosa. Azuna sorriu. O brilho tênue ao seu redor havia se aprofundado em um dourado suave e terroso, com veios de bronze derretidos cintilando sob sua pele. Ela ergueu uma das mãos, e as rochas ao redor de Robert se retorceram, apertando-se com uma pressão lancinante, o tridente em suas mãos batendo no chão congelado de sua prisão improvisada. Robert ofegou quando a pressão ao seu redor se intensificou. Seus braços tremiam, não de frio, mas da pura força elemental que o pressionava. Enquanto isso, Azuna simplesmente deu um passo para trás, ao lado de Damon, e abaixou a cabeça. Mestre, eu cuidei das pragas. Damon assentiu, divertido. O que estava acontecendo ali? Fosse o que fosse, ele estava rapidamente se tornando um grande fã do espírito do mundo. Ao ver que Damon estava satisfeito, o sorriso de Azuna se alagou. Mestre, posso nos levar para outro lugar onde nosso ritual não seja interrompido e possamos nos unir em paz? Os olhos de Damon se arregalaram diante daquelas palavras ambíguas. Do que você está falando, mulher? Porque está falando como se isso fosse algum tipo de ritual de acasalamento. Espera. Era mesmo. Não que ele se importasse com algo assim. Afinal, era tudo para se tornar mais poderoso. Atrás de si, ele sentiu o olhar de muitos pares de olhos. Então, pigarreou rapidamente e mudou de assunto. Azuna, você quer dizer que é capaz de teletransportar a mim e meus amigos para outro lugar? Sim, mestre. Posso fazer isso por você. Azuna deu um sorriso doce, que formou pequenas covinhas. Damon sorriu de volta. Então tá. Receio ter que te incomodar mais uma vez. A opção mais fácil seria matar todo mundo ali mesmo e terminar o ritual no mesmo lugar, mas ele ainda devia algo a Artemius, então não queria fazer algo desnecessariamente. Você pode soltá-los depois que a gente for embora, acrescentou, e então assentiu para Silvara. Silvara só conseguiu sorrir amargamente em resposta. No segundo seguinte, pequenos círculos brilhantes de teletransporte começaram a aparecer sob os pés de todos, um após o outro. Mark, Kat, Aurora e até Silvara tinham um, mas Silvara já entendia as intenções de Damon e ela mesma saiu do círculo de teletransporte, balançando a cabeça. Já me intrometi demais. Boa sorte com o seu ritual. Ela sorriu e disse, embora a amargura na voz dele fosse bem clara. Damon não a pressionou. Para a Rainha do Gelo, seu clã viria em primeiro lugar. Hoje provavelmente sempre. Não havia nada de errado nisso. Sem ressentimentos. Damon acenou em despedida e, no segundo seguinte, o grupo desapareceu. Silvara observou silenciosamente todos eles desaparecerem num piscar de olhos. A mulher de cabelos verdes realmente não era alguém simples. Como já havia testemunhado o poder de Damon em primeira mão, só conseguia imaginar o quão poderoso ele se tornaria no futuro. Ela soltou um suspiro enquanto voltava sua atenção para os outros membros de seu clã. As pedras ao redor deles já haviam começado a cair, e muitos deles estavam livres para ir embora. Silvara decidiu se desculpar com eles em nome de Damon. Apenas Robert e Mendoza estavam fora da linha, e não havia necessidade de punir a todos. Mas, pensando bem, quem iria argumentar com os verdadeiramente fortes e poderosos? Damon poderia fazer o que quisesse, e não haveria ninguém para questioná-lo. Só os fracos precisavam ser compreensivos e perdoadores. Além disso, essas pessoas vieram em seu auxílio quando mais precisavam. Então ela não queria tratá-los mal. Sinto muito. Por favor, aceitem minhas desculpas em nome do Deus do Sangue. Aquele homem sempre age precipitadamente. Ela sorriu suavemente, embora houvesse alguma tristeza em seus olhos. E obrigada a todos por virem em nosso auxílio, apesar das adversidades esmagadoras. Nevin tentou falar apressadamente, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Robert bufou friamente. Sua vadia de merda. Pare com essa bobagem. Por que você está agindo como uma santa de repente? Não ficou aí parada quando seu cão de caça levou todos os nossos tesouros e aquela mulher, sem mais nem menos. Por que está abrindo a boca agora?
Deus vampiro mais forte. Capítulo 194. Algumas coisas nunca devem ser ditas em voz alta. Silvara não respondeu de imediato. Ela apenas olhou para Robert, cujo rosto estava vermelho de fúria, as mãos cerradas em punhos brancos. Os outros membros do clã se mexeram, desconfortáveis, alguns desviando o olhar, enquanto outros aparentemente concordavam com ele. Robert zombou. Por que você está parado aí? Ele não te levou com ele. Você devia ter aberto mais as pernas para ele. Se tivesse feito isso, ele não teria te deixado aqui. Ou quem sabe, te atropelar provavelmente foi como atropelar um cadáver, e ele te jogou um furacão e nojo. A voz de Robert ecoou pelo campo, carregada de raiva e humilhação. Seu orgulho fora despedaçado, seu corpo contido por alguém que deveria estar ao seu lado como sua mulher, e agora até mesmo o pedido de desculpa suave de Silvara irritava seu ego ferido. Chega. Cala a boca. Cala a boca. Como ousa falar dela desse jeito quando foi ela quem te ajudou a conseguir a sua maldita classe A? Nevin não conseguia mais ficar em silêncio. Robert falava sem parar, e ninguém mais fazia nada para impedi-lo. Nevin. Silvara suspirou, colocando o cabelo atrás da orelha como se aquela fosse apenas mais uma tempestade passageira. Ela não parecia zangada. Apenas exausta. Você não sabe de nada, Silvara. Essas pessoas não vieram aqui para te ajudar. Todos aqui te acusaram de acumular algo para si mesmo e não compartilhar com o resto da guilda. Nenhum deles ficou grato por todos os seus esforços insones e pela quantidade de tempo que você gastou com eles. Todos eles só se importam com a masmorra escondida que vieram aqui para comandar. Notícia de última hora. Não existe masmorra nenhuma, gritou Nevin, perdendo completamente o controle. Silvara fechou os olhos por um instante, deixando o vento frio bater em seu rosto. Estaria mentindo se dissesse que isso não doía, mas, pensando bem, ela sempre fora uma estranha desde o início. Soltou um suspiro e então abriu os olhos novamente, restando apenas a clareza neles. Você tem razão, Nevin, disse ela, com a voz baixa, mas cortante. E talvez eu tenha sido tola por pensar que lealdade poderia ser conquistada com sacrifício. Que se eu apenas trabalhasse mais, se eu apenas me entregasse mais, um dia, todos vocês entenderiam. Seu olhar percorreu o grupo, demorando-se nos rostos das pessoas ao lado das quais ela lutou, sangrou e acreditou. E, no entanto, agora, nenhum deles a olhava nos olhos. Vocês não vieram aqui por mim. Vieram por si mesmos. Pela esperança de um tesouro escondido ou de um atalho para o poder. Silvara parou e sorriu. Um sorriso muito solitário e triste. Mas vocês todos vieram aqui juntos, e isso é tudo que importa. No fim, nossa guilda continua unida e mais forte. No entanto, eu conheço meus limites. Depois que as coisas chegaram até aqui, não vou mais continuar assim. Não quero atrapalhar nossa guilda. De agora em diante, vou efetivamente deixar o cargo de líder da guilda. Ela então tocou o próprio pulso, desaparecendo da vista de todos e retornando ao mundo real. Silvara, gritou Nevin, mas ela já tinha ido embora. Vocês não a merecem. Cuspindo veneno, Nevin também apertou sua tatuagem e saiu do mundo do jogo. Por alguns instantes, ninguém se moveu. A neve continuou a cair, selvagem e incontrolável. Mendoza se mexeu, desconfortável. Alguns outros trocaram olhares constrangedores, com a bravata de momentos antes subitamente frágil. A guilda que antes se erguera orgulhosamente atrás de Silvara agora parecia pouco mais do que um grupo disperso de estranhos egoístas e envergonhados. O que diabos aconteceu? Alguém murmurou. Ela realmente foi embora. Não. De jeito nenhum ela realmente renunciou. Nevin não estava errada. Ela só me ajudou a conseguir minha aula. Algumas pessoas começaram a falar, e o rosto de Robert mudou. Do que vocês estão falando? Não se esqueçam que aquelas duas vadias mentiram para nós e nos trouxeram aqui para atender aos próprios interesses. Algo importante aconteceu, e elas esconderam tudo da guilda. Agora aquelas duas simplesmente foram nos dedurar como vadias para o meu avô, para envenená-lo cada vez mais contra mim. As palavras de Robert ressoaram alto. Mesmo sendo difícil de aceitar, ele ainda estava dizendo a verdade. Muitas pessoas tinham emoções conflitantes estampadas no rosto. Robert, satisfeito com o desenrolar dos acontecimentos, continuou: Silvara é uma bruxinha astuta. Ela pode ter dito que estava se demitindo do cargo de mestre da guilda, mas definitivamente está tramando algo para nos derrubar.
Uma forasteira jamais se importaria com o nosso clã como nós. Não podemos confiar nela. Na verdade, tudo isso pode ter sido algum tipo de drama para nos afastar do Poço Negro, o verdadeiro tesouro do nosso clã. Mendoza pigarreou e acrescentou rapidamente: vamos voltar imediatamente. Precisamos proteger aquela área de teste a todo custo. Vocês todos sabem o quanto ganharam com aquele lugar em apenas alguns dias. Imaginem se a monopolizássemos por semanas e meses. Venham. Vamos esquecer essa bobagem e voltar ao que é importante. O grupo concordou e todos imediatamente começaram a caminhar de volta para a Piscina Negra. Robert se virou e seguiu em frente com uma confiança arrogante, como se a humilhação anterior nunca tivesse acontecido. Mendoza correu até ele e perguntou: vamos mesmo deixar isso para lá? E aquela mulher estranha? Ela definitivamente não era normal. Robert zombou. Aquele deus do sangue pode dançar o quanto quiser, mas logo será abatido como um cão raivoso. Eu já contei a eles tudo o que aconteceu aqui, e Victor ficou muito interessado. Você sabe o que acontece quando Victor se interessa, né? Mendoza sorriu. Aquele desgraçado precisa ser colocado no seu devido lugar logo. Ei, chefe, o que acha de nos divertirmos um pouco com a família dele enquanto ainda podemos? A cunhada dele, principalmente, é o meu tipo. E ela me olhou feio 2 vezes quando passou por mim. Eu adoraria domar aquela vagabunda na cama. Robert suspirou e balançou a cabeça. Mendoza, você precisa se concentrar mais. Não pense sempre em mulheres. Se você melhorar sua força, as mulheres automaticamente virão correndo para aquecer sua cama. Primeiro, entenda isso. Mendoza riu sem jeito, coçando a cabeça. Desculpe, chefe. É só um velho hábito meu. Há hectares e hectares. Tudo bem. Só se lembre disso. Agora vamos voltar o mais rápido possível. Se não me engano, o Deus do Sangue deve chegar lá mais cedo ou mais tarde, e quando chegar, estaremos prontos para eles. Robert falou enquanto movia um anel para cima e para baixo no dedo, brincando. Ao fazer isso, uma marca estranha apareceu e desapareceu em seu peito. Mendoza engoliu em seco ao ver a marca. Chefe, não há como o Deus do Sangue se opor a você. O mundo pode pensar que existem apenas 9 grandes famílias com 9 grandes bênçãos, mas ninguém sabe que você recebeu a 10ª bênção. Nesse momento, até as 9 grandes famílias tremerão diante de você se souberem quem o abençoou. Robert se virou instantaneamente e o encarou. Mendoza rapidamente fechou a boca. Controle a sua boca. Algumas coisas nunca devem ser ditas em voz alta. Mendoza assentiu silenciosamente, sem responder mais. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 195. Quem é essa mulher? Enquanto isso, Damon, Mark, Kat e Aurora chegaram a um local diferente. Por um momento, todos ficaram surpresos, pois o local onde estavam era completamente diferente da tundra congelada de onde haviam vindo. Estavam em um vale aninhado entre 2 imponentes montanhas cobertas de gelo, mas o vale em si era diferente de tudo o que o grupo esperava. Um oásis de tranquilidade se estendia diante deles, uma faixa de verde exuberante serpenteando pelo coração das terras congeladas. A neve desaparecia na beira do vale, dando lugar à grama macia, às flores desabrochando e ao ar quente e perfumado. Pássaros voavam entre os galhos carregados de frutas, e um riacho suave cintilava sob a luz do sol filtrada que atravessava o céu enevoado. Damon congelou por meio segundo antes de ofegar, arregalando os olhos. Estas são flores de raiz espiritual. E aquela é cipó-estrela. E aquela? Espera, aquela é musgo de quartzo solar. Ele se virou, a excitação estampada no rosto quase infantil enquanto se agachava para colher delicadamente as folhas brilhantes de uma planta cor de lua. Estas são todas raras. Algumas delas nem sequer foram vistas nos mercados ainda. Que lugar é este? Ele não esperou por uma resposta. Com um brilho nos olhos, puxou sua bolsa espacial e começou a enchê-la com todas as ervas que conseguia reconhecer, correndo de canteiro em canteiro como um botânico louco por tesouros. Azuna, observando com um sorriso sereno, ajoelhou-se ao lado de um pequeno arbusto florido, roçando as folhas com os dedos. Tive a sensação de que você poderia gostar, mestre, disse ela gentilmente. A terra me chamava. Ela sussurrava sobre este lugar, um berço de vida escondido sob o frio. Eu apenas segui sua voz. Damon nem parou para responder. Gostou. Adorei. Você poderia ter me poupado semanas de trabalho duro.
Sua risada ecoou pelo vale enquanto ele desaparecia atrás de um aglomerado de samambaias azuis brilhantes. Kat soltou um suspiro, abaixando os ombros e finalmente relaxando. Eles já tinham passado por muita coisa e aquela parecia uma pausa muito necessária. Ela se agachou ao lado de um riacho, mergulhando os dedos na água cristalina. Está quente, murmurou, estreitando os olhos ligeiramente. Atividade geotérmica, talvez. Mas como algo assim pode existir no meio de um campo de gelo? Mark assentiu. Ele também soltou um longo suspiro e pulou direto na água convidativa. A última pessoa, por outro lado. Aurora estava parada com a cabeça baixa naquele momento para que ninguém pudesse ver suas expressões. Mas a expressão em seu rosto não era de sempre. Raiva. Fúria. Irritação. Suas mãos estavam tão cerradas que os nós dos dedos estavam brancos, e suas unhas cravavam-se nas palmas. Os ombros de Aurora tremiam, não de frio, mas de emoção fervilhante. No momento em que os olhos de Damon se iluminaram com as palavras de Azuna, no momento em que ele riu tão abertamente com ela, cada vez que ela o chamava de mestre, ela simplesmente não aguentava mais. Quem diabos era essa mulher e de onde ela vinha? Aurora não gostou nem um pouco. O deus do sangue era dela e só dela. Assim como ela era dele e só dele. Quem era essa mulher que de repente invadiu suas vidas e agora estava arruinando tudo? Ela devia morrer logo. Damon olhou de repente para Aurora, sentindo a sede de sangue que emanava dela. Franziu a testa e caminhou até ela, depois de guardar a erva que havia tirado um segundo antes. O que aconteceu? Você está bem? Perguntou, preocupado. Ao vê-la tremer, ele temeu que a louca tivesse sofrido algum tipo de trauma. Levantou a mão delicadamente e afagou-lhe a cabeça. Podia tê-la tratado mal antes, mas não era um ingrato. Vira como a Aurora lutara por ele com todas as suas forças, até o amargo fim. Ele não sabia por que ou quando ela se tornou tão leal a ele, mas tudo bem. Se ela quisesse ser sua amiga, ele não se oporia. Talvez porque todos os canalhas de sua antiga vida o traíram, a vida estivesse jogando todas essas pessoas maravilhosas em cima dele. Obrigada por tudo, murmurou ele, e afagou a cabeça dela por mais um tempo. No momento em que a tocou, o tremor já havia parado e, quando a Aurora olhou para cima, tinha o sorriso mais doce no rosto. Que alma inocente e gentil. Damon puxou suas bochechas e lhe deu um abraço. Você devia sair e descansar um pouco. Por quê? Aurora ficou ansiosa. Não se preocupe. Vou dar uma olhada em tudo que conseguir naquele lugar e ver se há algo adequado para você. Se não houver nada adequado, você pode pegar o que quiser. Mas podemos dividir o saque mais tarde. Você deve estar exausto agora. Por favor, tome cuidado. Não se esforce demais. O sorriso de Aurora se iluminou e seu coração se aqueceu. Farei o que você disse. Você também deveria sair logo. Seu olhar se voltou brevemente para Azuna, mas ela rapidamente usou a tatuagem em sua mão para sair. Olha só. Ela também tem uma. Que coincidência. Damon riu baixinho enquanto observava desaparecer. Ele não pensou muito no assunto e passou a vasculhar mais ervas e adicioná-las à sua coleção pessoal. Finalmente, depois de mais 20 minutos, ele se lembrou de outra coisa importante que havia esquecido. Certo, o ritual. Acho que ainda estou um pouco exausto. Ele riu sem jeito. Colher tantas ervas preciosas era terapêutico, para dizer o mínimo, e ele havia se deixado levar. Vamos começar agora. Azuna sorriu. Ela claramente não se importava em esperar. Sim, mestre. Vamos começar nosso ritual de vinculação. Já preparei tudo. Azuna apontou para o chão onde havia desenhado uma espécie de runa elaborada. Precisamos de materiais preciosos para o círculo ritualístico? Perguntou Damon. Ele já havia experimentado bastante disso e, normalmente, era assim que funcionavam. Mas o espírito do mundo balançou a cabeça rapidamente. Não precisa, mestra. Só uma gota do seu sangue e uma gota do meu sangue é tudo o que é preciso. Deus vampiro mais forte. Capítulo 196. Ritual de ligação. Damon ergueu uma sobrancelha. Só isso? Só sangue? Ele esperava uma longa lista de itens, mas isso parecia extremamente simples. Não há nada de simples em uma gota de sangue que contém um fragmento da linhagem primordial, mestre. Azuna sorriu enquanto caminhava até o centro da runa e furava a ponta do dedo com a unha. Ela deixou uma gota de sangue cair no chão. Mestre, por favor, faça o mesmo. Damon assentiu e se aproximou. O espaço no centro era um pouco menor, então ele teve que ficar bem perto do espírito do mundo.
O rosto de Katy se contraiu enquanto observava a dupla em ação. É só por um segundo. É só por um segundo. Damon explicou sem jeito para ninguém. Então, furou o dedo novamente, deixando uma gota de sangue cair no mesmo lugar. Quase instantaneamente, todo o círculo rúnico se iluminou em vermelho sangue. Damon engasgou de admiração quando um grosso pilar de luz vermelha, do tamanho de uma runa, disparou para o céu como se estivesse perfurando os próprios céus. O feixe de luz vermelho sangue pulsava com poder ancestral, enviando ondas de choque pelo vale. A grama exuberante ao redor deles achatou-se sob a pressão, e os pássaros se espalharam pelos seus enevoados, gritando em alarme. Azuna não se moveu. Seus olhos estavam fechados, os braços levemente erguidos, como se estivesse se rendendo à onda. Em algum momento, as roupas em seu corpo haviam desaparecido. O mesmo aconteceu com Damon, que agora estava completamente nu. Mestre, coloque sua mão no meu peito. A voz gentil de Azuna soou em sua mente. Damon engoliu em seco. Sabia que era um momento sério e estava extremamente curioso sobre o que aconteceria em seguida, mas quando olhou para o local onde deveria tocar, suas mãos se contraíram sozinhas. A beleza voluptuosa à sua frente tinha os seios e as tetas completamente expostos, exatamente como no dia em que nascera. O rosto de Damon se aqueceu automaticamente e seu pequeno general ergueu-se como uma espada, sem qualquer restrição. Ele não conseguia nem escondê-la em lugar nenhum, pois estava sem roupa. Era a primeira vez que ele viu uma mulher completamente nua. Ele não era tão maduro assim para superar aquela situação. Droga. Damon, tira a cabeça da sarjeta. Você é uma potência com uma linhagem primordial. Haja como tal, droga. Ele se repreendeu mentalmente enquanto engolia em seco e dava mais um passo para se aproximar do espírito do mundo. O problema era que se ele se aproximasse 1 centímetro sequer, seu pequeno general estaria bem na porta da caverna sagrada, batendo e querendo invadir. Mestre, depressa. Não posso aguentar muito mais tempo, Azuna insistiu. Damon queria dizer que ela estava falando o que pensava, mas cerrou os dentes e, desajeitadamente, curvou-se em um ângulo enquanto, de alguma forma, tentava alcançar os seios dela. Colocou uma mão em cada um deles e, no instante seguinte, sentiu-se no paraíso. Que diabos! Como eram tão mácios! Ele não conseguiu evitar buzinar algumas vezes quando, de repente, uma onda de energia bruta percorreu, seguida por uma dor de partir o coração. Ah! Ele gritou de dor e agonia. Era quase como se estivesse passando pela mesma tortura que havia experimentado um tempo atrás. Tudo de novo. Que porra de ritual era esse? Em algum momento, Azuna o puxou para mais perto, e ele podia sentir vagamente cada centímetro do seu corpo tocando dela. A boca dela se fechou ao redor da dele e sua língua se entrelaçou à dele. Damon, no entanto, não tinha mais condições de pensar em nada daquilo. Havia apenas a dor ardente que ocupava sua mente e alma. Azuna ofegou, um som suave, quase inaudível, enquanto seu brilho se intensificava ainda mais, envolvendo Damon. Fios de luz vermelha, como fios brilhantes, começaram a se entrelaçar entre seus corpos, conectando-os em uma teia intrincada e luminosa. Ele podia sentir a essência dela, seus pensamentos, seu próprio ser, fluindo para ele e o dele para ela, não como entidades distintas, mas como correntes que se fundem em um vasto rio. Era uma sensação avassaladora de unidade, uma dissolução completa de fronteiras. Damon soube imediatamente que havia entrado em algo muito além do seu controle. O que estava acontecendo? O que era um espírito do mundo? Damon sentiu uma pressão crescendo em sua cabeça, como se sua mente estivesse se expandindo para conter algo infinitamente vasto. Visões de florestas antigas, montanhas imponentes, oceanos fervilhando de vida primordial passaram diante de seus olhos, tudo visto através das lentes da temporalidade. Ele fechou os olhos com força, tentando processar o dilúvio de sensações, o influxo avassalador de poder e conhecimento. Ele não estava apenas tocando Azuna, ele estava se envolvendo com a própria essência do espírito do mundo e com qualquer poder ancestral que ela representasse. Depois do que pareceu uma eternidade, a dor finalmente cessou. A pressão em sua mente atingiu um crescendo. Ele tropeçou, mas Azuna o segurou, embalando delicadamente, com a testa apoiada na dele. Sua voz o alcançou novamente, suave, mas poderosa. Está feito, mestre. Estamos unidos pela eternidade. Minha força é a sua. Sua vontade é minha. Damon, ainda ofegante devido ao esforço, estendeu a mão para agarrá-la, mas no segundo seguinte,
ela desapareceu completamente. Não havia ninguém à sua frente, e ele só acabou tropeçando e caindo. Mas ele não se importou. Agora havia apenas um grande sorriso em seu rosto. Ele finalmente entendeu que diabos era um espírito do mundo. Com o mesmo grande sorriso no rosto, ele fechou os olhos e adormeceu ali mesmo no meio do nada. Katy se moveu suavemente para o lado dele. Ajoelhou-se, afastando os cabelos escuros da testa dele e alinhando lentamente sua cabeça em seu colo. Seus dedos percorreram os cabelos dele com a ternura de alguém que não precisava ser solicitado ou se importar. Ele deve ter se esforçado demais de novo, sussurrou ela, meio repreendendo, meio admirando. Então, com um leve sorriso, ela se inclinou um pouco, observando seu rosto calmo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 197. Um presente muito generoso. Damon acordou em poucos minutos, com as sobrancelhas se contraindo levemente ao recuperar a consciência. Mas ele não abriu os olhos. O calor sob sua cabeça, o ritmo suave da respiração ao seu lado, o leve aroma de lavanda e ervas medicinais, tudo envolvia como um casulo. E depois de tudo que acontecera naquele dia, ele não tinha pressa em sair dali. Ele se espreguiçou um pouco, ajustando sutilmente sua posição sem levantar a cabeça do colo de Katy. Era absurdamente confortável. Seus pensamentos se voltaram para o turbilhão das últimas horas, a fortaleza metálica, La Rocha, sua formação de núcleo de mana, a coisa estranha que seu sangue fazia e, finalmente, o ritual de vinculação deste espírito do mundo. Havia tantas coisas que ele precisava processar. Havia também o problema com a família dos monstros do gelo. A briga interna deles estava prestes a explodir a qualquer momento e ele precisava tirar a família de lá enquanto tudo ainda estava normal. Para levá-los a um lugar seguro e permanente, ele precisava aumentar a força da alma de todos. Havia também a piscina negra e o legado enterrado embaixo dela. Certo. O intervalo acabou. Damon abriu os olhos com um sorriso, olhando diretamente nos olhos de Katy. Obrigado por ser meu travesseiro. Eu não sabia que você gostava tanto de mim. Damon a provocou. Katy revirou os olhos, mas o leve rubor em suas bochechas atraiu. Você diz isso como se eu tivesse escolha. Você desabou como um saco de tijolos. Eu estava tentando te impedir de babar no musgo. Ah, qual é? Damon deu um sorriso irônico. Parece o tipo de desculpa que alguém apaixonado daria. Nos seus sonhos. Ela estreitou os olhos, tentando conter um sorriso. Você deveria estar agradecida por eu não ter te jogado no riacho. Damon riu baixinho e sentou-se, rolando os ombros com um estalo satisfatório. Eu ainda considero isso como afeto. Afinal, você não me afogou de verdade. Katy lançou-lhe um olhar de soslaio, mas sua expressão se suavizou ao se levantar. Você é impossível, sabia? Imparável e impossível, disse Damon com orgulho fingido. Quer ver algo legal? É sobre aquela mulher. O humor de Katy piorou um pouco. Ela não é realmente uma mulher, sabia? Damon não deu mais explicações, abrindo as notificações do sistema uma após a outra. Havia muitas notificações antigas que ele ainda não tinha lido, mas abriu as mais recentes primeiro. Jing. Ritual de vinculação concluído. Jing. Você prendeu com sucesso um espírito do mundo inferior, Azuna, aspecto da terra e da vida. Jing. O espírito do mundo sofreu mutação. Jing. O espírito do mundo está passando por uma transformação sob a influência da sua linhagem. Jing. Espírito do mundo inferior. Azuna agora evoluiu parcialmente para um espírito do mundo de nível médio. Azuna, aspecto da terra e do sangue. Jing. Como o primeiro jogador em EAT Online a vincular um espírito mundial, você ganhou o título exclusivo, Pioneiro do Mundo, Jing. Você ganhou a característica, Pulso do Mundo. Sua conexão com o elemento terra foi permanentemente aprimorada. Bônus passivos de regeneração de mana e afinidade com o elemento terra aplicados. Jing. Sua alma foi marcada com o sigilo do espírito do mundo. Acesso à interface do espírito do mundo desbloqueado. Jing. A força da alma aumentou significativamente. Jing. Você desbloqueou uma habilidade única de companheiro, Abraço de Azuna. Invoque o espírito do mundo vinculado em combate ou para rituais de cura. A eficácia aumenta com a harmonia do ambiente. Jing. A habilidade passiva de Azuna, Crimson Sanctuary, foi ativada, enquanto estiver em terreno natural. Efeitos menores de cura e regeneração de mana se aplicam a todos os membros do grupo que sejam da raça vampírica. Damon sorriu.
Parecia que mais uma surpresa o aguardava. Por que você está rindo? Ah, pode me dizer logo? Esse suspense está me matando. Kat deu um tapa nele, impaciente. O cara já estava sorrindo sozinho havia alguns minutos. Damon. Qual é? Eu odeio quando você diz que tem algo para me contar e depois fica 5 minutos sem falar nada. Fala logo, seu idiota. Damon riu baixinho. Espere. Espere. Veja você mesmo. Azuna, apareça. No segundo seguinte, uma leve ondulação brilhou no ar ao lado de Damon. A temperatura do vale mudou sutilmente, o cheiro do solo após a chuva preenchendo o espaço como se a própria terra tivesse inalado e exalado em saudação. A luz se acumulou como o orvalho matinal e se fundiu em uma silhueta brilhante. Então, ela apareceu. Azuna deu um passo à frente, descalça e radiante, com seus longos cabelos esvoaçantes agora de um vibrante tom carmesim. Seus olhos, antes de um verde floresta sereno, agora brilhavam com um tom vermelho sangue, como sangue fresco sob o luar. Sua presença era calma e dominante, vida e perigo entrelaçados. Kat piscou. O cu. Ela é real. Disse ela, dando um passo para trás. Ela não conseguia lidar com a pressão que emanava da mulher, mesmo quando ela não estava fazendo nada. Azuna sorriu suavemente e fez uma pequena reverência. É um prazer conhecê-la, Kat. Eu sou Azuna, uma espírito do mundo ligada à mestra. Você a transformou em vampira? Kat não entendeu e se virou para perguntar a Damon. Acho que sim. Mas não foi minha intenção. Damon riu baixinho. Azuna, podemos te visitar. Hã? O que você quer dizer com visitar? Kat ficou ainda mais confusa. Damon riu baixinho. Minha querida Kat. Bem-vinda ao nosso mundo particular. Você conhece a Terra, o nosso mundo. Simples assim, esta é a Azuna, meu mundinho particular. O quê? Você está falando sério? Kat ficou boquiaberta, chocada. Nunca, nem em 1 milhão de anos, ela esperaria algo assim. Isso é loucura. Completamente ridículo e exagerado. Como você pode dominar um mundo? Como conseguiu algo assim? O sorriso de Damon se alagou. Ah, essa é a melhor parte. Quando me vinculei a Azuna, consegui acessar algumas de suas memórias. Isto, minha querida Kat, é um presente generoso da nossa supervilã La Rocha, que estava tentando nos capturar há uma hora. Os olhos de Kat ficaram ainda mais arregalados. Parece que consegui roubá-la bem debaixo do nariz dele. A voz de Damon transbordava satisfação. Deus vampiro mais forte. Capítulo 198. O movimento super secreto. Aquele cara nutriu e a preparou desde que ela era apenas uma pequena semente. Mas era apenas um experimento para ele. Ele nunca interagiu de verdade com ela nem se esforçou para criar um vínculo com ela. Ele estava simplesmente testando vários métodos pelos quais poderia gerar espíritos de mundos artificiais e, assim, mundos artificiais, explicou Damon. Então ela é só uma falsa ou real? Damon balançou a cabeça. Não faço ideia. Até agora, ela me parece muito real. Então, como os mundos reais são criados? Se ela é feita em um tubo de ensaio, quem faz o mundo real como a nossa Terra ou esta? Perguntou Kat curiosamente, observando o espírito do mundo vermelho de cima a baixo. Damon só conseguiu sorrir amargamente para as perguntas dela. Idiota, como você espera que eu saiba as respostas para essas perguntas? Estou jogando o mesmo jogo que você. Você sabe a resposta para essas perguntas? Kat revirou os olhos com a resposta. Claro que sim. Estamos jogando o mesmo jogo, seu babaca dominador. Ela fez beicinho e cruzou os braços, ainda encarando-o. Você está aqui adotando espíritos do mundo, formando sua própria dimensão de bolso e provavelmente evoluindo para algum tipo de chefe supremo vampiro. Enquanto isso, eu acabei de aprender a disparar um raio de sangue sem explodir meus próprios dedos. Damon sorriu. Progresso é progresso. Eu acredito em você. Kat bufou. Nossa, obrigada, meu Deus do sangue. Azuna observava a conversa com um divertimento silencioso, seus olhos carmesim refletindo a suave luz ambiente de seu mundo. Se me permite falar, disse ela gentilmente, seja nascido de convergência natural ou de criação artificial, um espírito do mundo é moldado por aquilo com que se conecta. Meu despertar foi falho. Mas foi a essência da mestra que me deu propósito. Que me deu. Eu. Kat olhou para ela, estreitando os olhos em pensamento. Então você está dizendo que não era totalmente consciente antes. Eu existia, respondeu Azuna lentamente. Mas eu não vivi.
Não até que o sangue do meu mestre despertasse algo dentro de mim. Agora eu sonho. Eu sinto. Eu me pergunto. Katia sentiu. Damon deu um passo à frente para dar um tapinha no espírito do mundo. Como ele suspeitava, o humor do espírito do mundo melhorou instantaneamente. Ele não fazia ideia antes, mas agora descobrira um truque super secreto. As mulheres adoram quando alguém lhes dá um tapinha na cabeça. Quem diria? Talvez fosse por isso que ele sempre esteve solteiro em sua vida passada. Ao ver a interação, Katy revirou os olhos novamente. O que você está fazendo? Pare com isso. Ela puxou a mão dele de Azuna. Damon deu um passo para trás, rendido. Ok, se você quiser, eu posso fazer isso por você também. Não precisa ficar bravo. Ele ergueu a mão em direção à cabeça de Katy quando ela o encarou com um olhar mortal. Toque na minha cabeça e veja o que acontece. Tudo bem. Certo. Damon parou de enrolar. Ele já estava feliz por Katy não ter visto todo o processo de amarração e a maneira como os dois tinham. Tosse. Tosse. Caso contrário, ele duvidava que ela fosse tão amigável. Talvez o raio vermelho fosse tão brilhante que ela não conseguia enxergar. Ele apostaria nisso. Se ela tivesse visto alguma coisa, mesmo que fosse um pouquinho, ele estaria lidando com outra coisa agora mesmo. Era melhor não provocá-la demais. Ele rapidamente chegou ao ponto principal. Então, podemos visitar o seu mundo, Azuna. Azuna, que agora ria divertida, parou e balançou a cabeça. Peço desculpas, mestre. Ainda estou crescendo e meu núcleo está instável. Preciso de mais recursos antes que você possa me acessar livremente. Katy inclinou a cabeça. De que tipo de recursos você precisa? Tipo cristais de mana. Essência de sangue? Damon se lembrou imediatamente. Certo, você tem um painel de sistema especial para você. Acho que isso deve me dizer todos os materiais que você precisa. Azuna assentiu. Damon abriu o painel do sistema para dar uma olhada. Ao contrário de sua interface escura e elegante de sempre, esta estava envolta em tons de solo rico, raízes brilhantes e veios de cristal carmesim. Parecia viva, interface do núcleo do espírito do mundo, Azuna, aspecto da terra e do sangue, status, incompleto estabilidade do núcleo, 48% acesso mundial, bloqueado potencial de crescimento, mundo médio, expansível, materiais de estabilização necessários, 3x fragmentos de solo primordial, incomum, 1x cristal de raiz de sangue, raro, 5x pétalas de coração verdejante, comum, 1x eco da origem, mítico, atualizações opcionais desbloqueadas após estabilização total, semente do renascimento, reviva um vampiro caído uma vez por dia dentro do domínio de Azuna, expansão do santuário carmesim. Adiciona uma fonte de mana e um bosque de poço de vida para treinamento passivo no Terraform. Permite a criação de biomas definidos pelo usuário a princípio. Damon ficou radiante ao ver que precisava apenas de 4 itens para concluir a estabilização do núcleo do mundo. Mesmo tendo obtido esse espírito do mundo inesperadamente, ela de repente se tornou sua principal prioridade, pois, se ele de alguma forma conseguisse estabilizá-la, o problema de encontrar um lugar adequado para sua família seria resolvido instantaneamente. No entanto, quando Damon olhou para os detalhes dos 4 itens de que precisava, seu coração apertou. Parecia que possuir um mundo não era fácil, afinal. Conseguir esses 4 itens era impossível com sua força atual, não importava o que ele pensasse a respeito. Mesmo com seu conhecimento de vidas passadas, ele não tinha a mínima ideia de onde conseguir essas coisas. O conhecimento de mundo de Azuna era menor que o dele, então ela não seria de grande ajuda. Ele talvez tivesse que pesquisar um pouco para descobrir onde conseguir essas coisas e depois mais um pouco para realmente consegui-las. Infelizmente, isso teria que esperar. Ele tinha outros assuntos urgentes para resolver naquele exato momento. Azuna, você acha que ficará bem por um tempo se eu conseguir esses recursos mais tarde? Azuna sorriu docemente, mas desta vez suas presas de vampiro estavam claramente visíveis. Sim, mestre. Claro. Eu devo ficar bem pelos próximos 10.000 anos sem nenhum tipo de recurso. A única coisa que eu precisaria é de um pouco de sangue de vez em quando, já que minha raça atual está parcialmente alterada. Certo, Damon assentiu. Mestre, eu também só conseguiria beber de você, já que tenho uma ligação de alma com você, acrescentou Azuna. Outro sangue não me sustentaria. Seria como despejar areia em um copo vazio esperando que ela sacie a sede. Damon assentiu e então percebeu que outro par de olhos o encarava.
Ela vai beber seu sangue? Damon rapidamente levantou as mãos em uma falsa rendição. Só no estilo túbio de ensaio. Que tal conversarmos sobre isso depois? Você está com sangue suficiente por enquanto. Azuna riu novamente, sua voz leve e melódica como o vento cortando as folhas da primavera. Não se preocupe, Kat. Não tenho vontade de drenar o mestre até secá-lo. Uma ou duas gotas de vez em quando são suficientes. E é estranhamente agradável. Suas bochechas coraram levemente. O sangue dele é diferente. A explicação dela não ajudou muito e Damon riu nervosamente. Certo. Até mais, tchau. Ele rapidamente dispensou o espírito problemático do mundo. Outras coisas poderiam ser pesquisadas em particular mais tarde. Não havia necessidade de pontuar todos os Is e cruzar todos os Ts neste momento. Na verdade, tenho algo muito importante para fazer neste exato momento. Vocês dois podem me esperar, por favor? Damon mudou de assunto imediatamente. Cara, estou te chamando. Já terminou de se divertir? De boiar no maldito rio e curtir em silêncio a minha miséria? Mark riu. Eu só não queria te interromper. Damon suspirou e lançou um olhar inexpressivo para Mark. Você não queria me interromper enquanto meu espírito recém-adquirido do mundo dos vampiros explicava por que ela só conseguia sobreviver bebendo meu sangue? Esse é o seu limite de privacidade agora. Mark riu novamente e flutuou preguiçosamente até a margem do rio, brilhando molhado e parecendo um semideus presunçoso com seu corpo sarado e suas tatuagens douradas. Parecia que você estava lidando bem com isso. Ele riu. Damon lançou um olhar de desprezo para o cara. Isso não é vingança, porque eu te forcei a lidar com a minha família. Mark fingiu não ouvi-lo. Certo, seu babaca. Vem cá. Vocês dois não vão acreditar se eu contar o que essa coisa realmente é. Damon sorriu maliciosamente enquanto tirava a pequena joia dourada do seu anel espacial. Antes de ter acesso às memórias de Azuna, ele pensava que o espírito do mundo era a coisa mais valiosa que havia conquistado em toda essa confusão. Mas, cara, como ele estava enganado. Esta pequena joia dourada era muito mais importante do que qualquer coisa em sua posse. Se ele não estivesse errado, então esta pedra preciosa poderia se tornar sua principal arma contra os abençoados e até mesmo os deuses. Deus vampiro mais forte. Capítulo 199. Vamos provar? Damon ativou a gema dourada, segurando-a firmemente entre os dedos enquanto uma onda de calor pulsava em sua palma. A gema vibrava com um zumbido baixo e vibrante, como o batimento cardíaco de um titã adormecido. Um momento depois, um sino profundo ecoou no ar ao redor deles. Ding! Inicializando artefato, Sanctum Sigma 9 nulo. Autoridade central detectada. Nível de acesso, sobreposição. Iniciando estabilização. De repente, o próprio ar se distorceu ao redor deles. O vale verdejante e vibrante, exuberante e pacífico, tremeu enquanto o próprio espaço era curvado e esculpido. Com um estrondo ensurdecedor, uma enorme cúpula circular irrompeu do chão, silenciosa em um momento, rugindo com poder mecânico no seguinte. Painéis de liga preta reluzentes erguiam-se da terra como um lótus de aço em flor, encaixando-se no lugar com uma precisão suave e assustadora. A cúpula pulsava com tênues linhas douradas de gravura rúnica, fechando-se com um estrondo que enviava uma onda de pressão pela grama. Mark cambaleou para trás, seu sorriso arrogante desaparecendo. De jeito nenhum. Kat ficou boquiaberta ao lado dele, a mão instintivamente buscando a arma. Aquilo é a prisão. Ela não terminou. Não precisava. Todos sentiam o mesmo peso opressivo pressionando suas almas. Damon, por outro lado, permaneceu completamente imóvel. Seus olhos vermelhos se estreitaram. Eu sabia, ele sorriu. Esperava que fosse maior, mas parecia uma versão modificada. Talvez porque o original estivesse danificado. Você conseguiu aquela fortaleza metálica toda? Perguntou Mark, sem acreditar no que estava vendo. Como isso é possível? Kat o encarou. Você trouxe de volta a fortaleza que tentou fritar nossos cérebros. Damon deu de ombros. Tecnicamente, este me obedece agora. Eu acho. Tenho 70% de certeza disso. Os olhos de Kat se arregalaram. Só 70%. Ela deu um passo para trás, assustada, enquanto seu corpo começava a tremer novamente. Damon suspirou um pouco. Parecia que ela tinha sido bastante afetada da última vez por tudo o que aconteceu. Ele não a culparia. Era demais para qualquer um lidar, e para a maioria das pessoas,
Mal fazia algumas semanas desde o lançamento do jogo. Não havia como reagirem bem a esse tipo de coisa. Como estava o Mark? Damon trocou olhares com o cara, e ele estava se saindo muito melhor que Katia. Seus punhos estavam cerrados com força, e ele parecia pronto para o segundo round. Damon sorriu. Então está bem. Ele abraçou a garota de leve, apertando-a com o braço em volta do ombro dela. Me faça um favor, Katia. Você pode ficar do lado de fora desta vez e nos proteger enquanto exploramos o que tem lá dentro. Eu. Tem certeza? Gaguejou Katia. Mesmo com medo, isso não significava que ela queria negligenciar suas responsabilidades e deixar Damon e Mark fazerem todo o trabalho duro. No entanto, Damon balançou a cabeça com firmeza. Olhe ao redor. Estamos completamente expostos. Preciso de alguém como vigia. Posso contar com você? Ok, desta vez, Katia não recusou e assentiu com a cabeça. Damon sorriu e estava prestes a dar um tapinha na cabeça dela quando parou desajeitadamente e pigarreou. Vamos, amigo. Acho que tem alguém aí dentro, esperando para nos receber. Mas duvido que ele esteja de bom humor. Os olhos de Mark se arregalaram novamente, mas sua determinação era inabalável. Ele deu passos firmes à frente, chegando à porta do domo. Damon estava bem ao lado dele. Os dois olharam para o domo, que estava completamente fechado por todos os lados. Abra, ordenou Damon, e uma porta respondeu instantaneamente, abrindo-se com um chiado hidráulico enquanto linhas douradas brilhantes cruzavam sua superfície. A fenda circular se abriu no centro e se abriu em espiral como a íris de um olho mecânico, revelando um corredor iluminado por suaves pulsos de âmbar. Mark expirou lentamente. Isso parece errado. Damon entrou sem hesitar. Está errado, sim. Damon parou de andar, olhando para o longo e sinuoso corredor à frente deles. Não tinha a mínima chance de passar por toda aquela merda de novo. Ele estreitou os olhos enquanto um brilho frio os atravessava. Saia logo. Não tenho o dia todo para gastar com você. Mark pareceu confuso. Os dois continuaram a observar os arredores, mas nada realmente aconteceu. Você vai sair ou eu te obrigo? Damon rosnou, sua voz ecoando pelo corredor. Por um instante, o santuário ficou mortalmente imóvel. Então, as luzes piscaram, uma, duas vezes, e um zumbido baixo ressoou das profundezas da estrutura. Lentamente, runas começaram a brilhar em várias partes da fortaleza metálica, e veios de relâmpagos opacos começaram a se fundir. Surpreendentemente, todos eles tinham um pequeno tom vermelho dessa vez. Então veio a voz familiar, só que desta vez não havia mais arrogância nela. O que você fez comigo? Inesperadamente, a figura inteira de La Rocha se materializou diante deles. O mesmo homem que os aterrorizara e quase os massacrara estava agora ajoelhado, olhando para si mesmo em choque e desgosto. Mark instintivamente levantou o punho, mas Damon não se moveu. Não se preocupe. Ele não é hostil. Damon sorriu. Suas palavras fizeram La Rocha estremecer, e Damon acrescentou, pelo menos, não por enquanto. La Rocha estremeceu, ignorando completamente as palavras de Damon. Você corrompeu o santuário. Seu sanguessuga é imundo. Damon riu maliciosamente. Acho que você precisa tratar seu mestre com mais respeito. Nunca. La Rocha gritou, mas no instante seguinte fechou a boca, sem dizer mais nada. Era quase como se não conseguisse. O sorriso de Damon se alagou. Para testar se seu comando realmente funcionava, ele convocou outra pessoa, um rosto que deveria ser familiar para La Rocha. Imediatamente, Azuna de cabelos vermelhos apareceu com um sorriso feliz. O rosto de La Rocha se encheu de pavor e horror enquanto ele lentamente desviava o olhar para encará-la. Sua boca ainda não se abria, mas Damon podia ver a raiva e a miséria nos olhos do homem. Seu corpo inteiro tremia de cima a baixo. Ei, Azuna, você não disse que queria beber um pouco de sangue meu? Sim, mestre. Sempre que o senhor permitir. Damon riu. Agora parece ser uma ótima hora. La Rocha, cara, você pode fazer uma cadeira parecer aqui ou algo assim? Todo mundo tem que ficar de pé o tempo todo. O rosto do homem se contraiu, mas ele silenciosamente chamou uma cadeira. Damon cantarolou uma musiquinha alegre e sentou-se arrogantemente. No segundo seguinte, fez sinal para Azuna subir em seu colo. Azuna obedeceu às suas palavras sem o menor sinal de hesitação. Ela ficou mais do que feliz em caminhar até ele sentar-se em seu colo. Damon riu mais uma vez. Não assim, boba. Assim.
Ele ergueu a bunda roliça dela com as palmas das mãos e a posicionou de forma que ela o montasse, com os rostos bem próximos um do outro. O rosto de La Rocha empalideceu. Seu corpo inteiro estremeceu e tremeu de cima a baixo enquanto seu rosto se contorcia em algo feio, com raiva e dor inimagináveis. Vem aqui, querida. Eu nunca provei o sangue de um espírito do mundo. Você tem algum? Sim, mestre. Eu tenho um corpo físico. Mesmo que ainda esteja crescendo. Ótimo. Ótimo. Damon riu, sem se importar nem um pouco com a expressão de La Rocha. Então que tal bebermos um do outro ao mesmo tempo? Vamos provar? Damon piscou, revelando um sorriso torto e lascivo. Deus vampiro mais forte. Capítulo 200. Você sabe quem é esse cara? Ainda olhando para a expressão feia no rosto de La Rocha, Damon moveu a mão pelo corpo de Azuna, agarrando sua cintura fina e depois sua bunda roliça. La Rocha fervia e tremia. Suas mãos estavam tão cerradas que todo seu avatar tremia. Era evidente que ele não suportava o que estava acontecendo. No entanto, ele ainda não havia mexido um músculo nem pronunciado uma palavra. Damon deu um sorriso irônico. Agarrou a bunda dela novamente, puxando-a contra si, sentindo suas curvas se moldarem ao seu corpo. Sua outra mão se enroscou em seus cabelos ruivos esvoaçantes, um punhado de seda, enquanto ele gentilmente, mas com firmeza, inclinava sua cabeça para o lado. Seu pescoço esguio e macio estava exposto. Então, sem hesitar, Damon se inclinou, seus lábios encontrando o pescoço dela. No segundo seguinte, suas presas se cravaram, tirando o sangue. Não. Pare. Você vai matá-la. Você vai matá-la, seu lixo humano imundo. Como um inseto como você ousa pôr as mãos na posse de La Rocha. La Rocha não conseguiu mais se conter e disparou em direção a Damon, com intensas bolas de mana se formando em sua mão. Elas estalavam ameaçadoramente, e as faíscas perdidas do ataque foram suficientes para crepitar as paredes metálicas da fortaleza. No entanto, durou apenas um instante. No segundo seguinte, o homem congelou, e o ataque fracassou inexplicavelmente. Seu rosto se contorceu em fúria impotente enquanto ele lutava contra correntes invisíveis. Seu corpo inteiro tremia de ódio impotente. Damon sorriu. Ele não tirou as presas e chupou delicadamente o pescoço de Azuna. Um rubor percorreu suas bochechas enquanto seu sangue fluía livremente. Carmesim, quente, potente. Diferente de qualquer outro que Damon já havia provado. Rico em terra e energia. O dela era a essência de uma forma de vida única. La Rocha se contorceu e se virou, seu rosto se contorcendo de raiva e algo demoníaco e maníaco, e ainda assim ele não conseguia falar nem se mover um centímetro de onde estava. Como se condenasse seus meros pensamentos, uma onda de energia surgiu do nada e o atingiu como um raio. E não parou com apenas um. Continuou sem parar, um raio após o outro atingindo o homem sem parar. Como um mosquito preso em um morcego, La Rocha só conseguia se contorcer e se virar, impotente, enquanto era eletrocutado repetidamente. Todo o seu ser gritava de agonia e dor. É a primeira vez que vejo alguém punido pelo sistema por quebrar um contrato. Damon zombou enquanto finalmente se afastava, lambendo o canto dos lábios como se estivesse saboreando o gosto. A respiração de Azuna vinha em ofegos lentos e trêmulos, seu corpo mole, mas ileso, apoiado nos braços dele. O olhar de Damon se voltou para ela, uma gentileza transparecendo em seu rosto. Será que tomei demais? Por que você não bebe um pouco de mim? Obrigada. Mestre, sussurrou Azuna, um leve brilho percorrendo sua pele enquanto o vínculo entre eles se aprofundava. Ela se inclinou para frente, cravando suas pequenas presas na pele de Damon delicadamente, quase com reverência. A mordida não foi dolorosa. Foi quente, firme, como raízes se enterrando em solo fértil. Damon soltou um suspiro silencioso enquanto as presas dela perfuravam sua pele. Ele não a tocava mais indecentemente e a tratava com respeito, chegando a ajustá-la em seu colo. Azuna não parecia se importar com nada disso. Começou devagar no início, mas assim que sentiu o gosto de sangue, começou a sugar com mais urgência. Chupou avidamente o pescoço dele, abraçando-o com força e aproximando-se ainda mais. Trepadeiras verdes e vermelhas brilhantes serpenteavam levemente ao longo da pele deles. Damon fechou os olhos enquanto sentia o prazer percorrer seu corpo. Não era a primeira vez que ele trocava sangue com outra pessoa, mas o prazer que sentia dessa vez era de um nível completamente diferente. La Rocha,
Ainda imobilizado e sofrendo espasmos sob os poderosos raios da punição do sistema, só conseguiu observar com os olhos trêmulos e vermelhos. Queria gritar, xingá-los, ameaçá-los, fazer alguma coisa, mas não havia absolutamente nada que pudesse fazer. Azuna finalmente se afastou, com os lábios manchados por um leve traço de vermelho. Eu me sinto mais forte, disse ela suavemente. Mais completa. Obrigada por esta bênção, mestre. Damon afastou uma mecha rebelde de cabelo ruivo do rosto dela e gentilmente ajudou a descer do seu colo. Sinto muito por ter que te tratar assim. Não era minha intenção te desrespeitar. Espero que você possa me perdoar. Azuna parou por um instante e então olhou para La Rocha enquanto assentia. Parecia que o espírito do mundo entendia o que estava acontecendo. Talvez. Damon não conseguiu dizer, pois ela respondeu novamente com o mesmo sorriso doce. Já estou ligada a você, mestre, por toda a eternidade. Tudo o que tenho e sou está à sua disposição. Damon deu um sorriso sem graça. Não é bem assim. Confie em mim, isso não vai acontecer de novo. Eu te usei agora mesmo e nunca mais farei isso. Para sua surpresa, Azuna balançou a cabeça. Isso me deixaria muito triste, mestre. Foi um privilégio ter sido tão íntimo de você, e mal posso esperar para fazer isso de novo. Os olhos de Damon se arregalaram. Azuna inclinou a cabeça, estudando a expressão dele com uma curiosidade inocente, embora um brilho brincalhão dançasse em seu olhar. Não é assim que os humanos demonstram afeição por alguém a quem estão ligados? Perguntou ela suavemente. Se estiver errado, eu aprenderei melhor. Não, não está errado, murmurou Damon, pigarreando. É só que complicado. Podemos discutir isso depois. Ele sorriu sem jeito mais uma vez e a dispensou rapidamente. Damon soltou um suspiro e voltou a atenção para La Rocha. O homem ainda estava sendo torturado pelo sistema. Droga! Quanto ego você tem para receber tanto castigo? Nesse ritmo, sua alma vai explodir completamente. Tem certeza de que quer continuar? La Rocha cerrou os dentes e gritou de raiva. Desculpe, não consigo ouvir nada. A barreira do sistema e tudo mais. Que tal você terminar de receber sua punição e depois podemos conversar devagar? Damon falou enquanto se sentava novamente em sua cadeira e apreciava o espetáculo sem pressa. Mark, você já adivinhou? Quem é esse cara? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.